Meus amados irmãos, bom dia, louvado seja o nome do Senhor aos que estão aqui e aos que estão aí no culto da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. E vamos começar lembrando a nossa missão, falando bem alto. Como adoradores anunciamos Jesus Cristo ao mundo e cuidamos uns dos outros. E hoje Deus encontra aqui e aí adoradores que vão fazer isso para a honra e glória do Senhor, porque só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor, amém, irmãos? Então vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor. Se não for para te adorar, para que nasci? E se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, adorar. Senhor, estou aqui. Você que veio nessa manhã para adorar o Senhor, aplauda o nome dEle. Declare a sua adoração através das suas palmas, através da sua alegria. Abra o seu coração diante da presença do Rei. Diante do trono, Senhor. Amém. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, adorar. Se não for para te adorar, Senhor, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, adorar. Senhor, estou aqui. Diga, Senhor, estou aqui para te adorar. Senhor, estou aqui. Estamos aqui, Senhor. Senhor, estou aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa manhã para engrandecer o Teu nome, para declarar que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Abrimos o nosso coração e declaramos que grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos fortalece e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
nos prostramos diante de Ti, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvamos o Teu nome, grande Rei. Tu és digno de todo louvor. O Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que vai conosco em meio à luta. Nós Te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome nessa manhã. Seja glorificado entre nós, Senhor. Declaramos grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos, Deus, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Abra o seu coração, erga a sua voz e diga: eu quero, queremos o Teu nome engrandecer. Agradeça ao Senhor. Diga: eu confio. Pois só Tu és, não há outro. Diga: só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez: só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Deus, a terra e céu. Aplauda o nome desse Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Só Deus é o Deus eterno, só Deus é o Deus poderoso. Precisamos confiar e acreditar nesse nosso Deus. E hoje estamos comemorando, né? Hoje é o Dia dos Pais. Eu vou estar orando, agradecendo a Deus pela vida de cada um, papai, que Deus venha estar abençoando cada um, papai. A semana de vocês, eu não sei como que foi a semana de vocês, mas agora é o momento da nossa oração. Vamos estar clamando a Deus, vamos estar em um momento de oração, clamando, agradecendo a Deus, porque é mais um momento
que nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui junto para louvar Ele e agradecer o nome dEle por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor, neste momento, Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nesta manhã, Senhor, eu quero Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um, papai, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada um. Aquele que não pôde estar presente aqui, Senhor. Eu também Te peço, ó Deus, visita cada um, papai, nesta manhã, ó Deus. Dá, Senhor, sabedoria e entendimento, Senhor, para cada um, papai, Senhor, a poder estar, Senhor, criando, ensinando os Teus filhos, Senhor, no Teus caminhos, na Tua presença. Ó Deus amado, Deus querido, tem papai doente, Senhor, visita, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do milagre. Eu Te peço, ó Deus, visita aquele que está precisando do Senhor, Pai, que está doente, aquele que está desempregado, Senhor. Seja com cada um uma família nesta manhã, Senhor. Deus amado, Deus querido, sabemos que os papai é o sacerdote da casa. Deus amado, Deus querido, abençoa, Pai. Vai dando entendimento e sabedoria para cada um deles, Pai. Abençoa os filhos, Senhor. Senhor, eu não sei, ó Deus, às vezes tem pessoas aqui agora, Senhor, que está passando por um momento difícil, está sentindo algum problema de enfermidade. Eu Te peço, ó Deus, cura, Senhor. Tenha liberdade, ó Deus, para falar nos nossos corações nesta manhã, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, para estar agindo no coração de cada um nesta manhã, Deus. Dando força, tirando desânimo, tirando as enfermidades, para que possa, Deus, cada dia mais estar aqui na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Visita, Deus, cada um dos nossos líderes de célula, Senhor. Cada um supervisor, Senhor. A família do nosso pastor, Deus. Vai dando saúde, Senhor, e força, Deus, para poder estar aqui, Senhor. Cada dia mais, Senhor. Fazendo o melhor para o Senhor, Pai. Senhor, eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Que cada um aqui, Senhor, venha ter um dia, uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Hoje é o Dia dos Pais e nós estamos aqui também desejosos de agradecer a Deus por esse momento especial, né? Com a graça de Jesus. Deus criou primeiro o homem, depois criou a mulher, ainda que no seu planejamento Ele já tenha visualizado os dois, porque Ele queria a continuação da raça humana, esta que é a coroa da criação. Salmo de número 8 fala sobre isso. Nós somos a coroa da criação de Deus, aleluia por isso. Nós vamos ver um vídeo e depois ter uma participação agora no Dia dos Pais, ok? Apenas uma informação, é provável que essa maneira da gente trabalhar, da gente cultuar, ela prevaleça até, sei lá, até a vacina talvez, né, irmão? Porque é uma situação delicada que a gente vai precisar estar acompanhando aí. Então vamos acostumando aos dois cultos pela manhã, 9 da manhã e 11 da manhã, você que está inscrito, né, já deu o seu nome, sentando sempre na cadeira marcadinha, ok? Eu tive aqui uma visão, porque eu vi 3 pessoas da mesma família, né? E de repente você que é 3 pessoas de uma família, fala comigo que eu vou tentar separar algum cantinho, 3 lugares, amém? Que aí senta a família toda junto, mas tem que me dar o nome direitinho, para a gente tentar reservar aqueles 3 lugares para a mesma família, ok? Para ficar distante das outras cadeiras, é o que a gente fez aqui, tá bom? Amém, irmãos? Então nós vamos agora ter um vídeo de gratidão a Deus pelo Dia dos Pais. Lembro quando eu era pequenino e com grande amor você me disse assim: filho, a vida
grande amor você me disse assim: filho, a vida tem mais um sentido, porque Jesus Cristo deu você pra mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu pedido. E agora venho agradecer a Deus por ser feliz assim e ter você pra mim. Como vou deixar de te abraçar Nesse dia especial, esta canção para você. me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Não posso deixar de te dizer, Papai, amo você. Te amo. Eu agradeço muito por todos os dias de eu ter você na minha vida. Um beijo, tchau. Papai, eu te amo. Jesus também te amo. Balobô. Dá-lhe fogo! Fogo. Pai, muito obrigado por tudo que você faz pela nossa família, por todo o esforço. Eu adoro quando nós passamos momentos juntos. Eu te amo muito, 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 muito mais. Você é meu super-herói e feliz Dia dos Pais. Oi, pai, tudo bom? Queria te desejar um feliz Dia dos Pais, falar que eu te amo muito e te agradecer por tudo que você já fez por mim. Sou muito grato. Valeu, pai. Tamo junto, te amo. Dia dos Pais, papai. Fala, eu te amo. Te amo. Te amo muito. Te amo muito. Pai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Você é o melhor pai do mundo. Pai de todo coração, que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, parabéns pelo seu dia, eu te amo. Feliz Dia dos Pais, eu te amo, pai. Oi, pai. Eu já quero te dizer que eu te amo muito, que você é muito importante pra mim e que você sempre me influencia em várias coisas legais, que sempre me ajudam e sempre está me ajudando em vários momentos. Eu te amo. Pai, Oi, filho. me ajuda. Lá na igreja me chamaram para fazer a participação pelo Dia dos Pais.
Ué, mas não é do Dia dos Pais? Eu não posso te ajudar, não é surpresa? Sim, mas você é um pai, tem que entender. Tá bom. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que fazer uma música, cantar e dançar. Tá, então me mostra como é que é, então. Vou pegar seu violão. Então me mostra como é que é a música. Agora vai estar complicado, meu. Tá complicado, velho. Mas sério, tá complicado. Acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. De agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, abençoa com saúde e paz. Amo Deus, eu quero agradecer e aproveitar para dizer: papai, papai, como eu amo você. De manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Esqueçam de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Amo Deus, eu quero agradecer e aproveitar pra dizer: papai, papai, como eu amo você. Tem mais uma coisa. Mais uma coisa? Oi, fala. A gente vai ter que orar. Tá bom, vamos orar então. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Que você abençoe todos os pais, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Também, Senhor, abençoe a vida de todos os pais, Senhor, do mundo inteiro, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então olha aí para um pai perto de você e diga: Deus te abençoe, papai. Amém. Opa, nós vamos ter agora o nosso ofertório e eu vou colocar o versículo aqui na tela para os irmãos lerem comigo. Vamos ler o versículo aqui na tela. Vamos lá, 1 Crônicas 29, o pai Davi, ele diz o seguinte: mas, além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertencem, pois amo o templo do meu Deus. Esse é o pai Davi, que contribuiu na sua época, preparando a construção do primeiro templo de Israel. Algo assim bonito, lindo lá naquela ocasião, naquela época. Hoje a gente também tem o privilégio de, como pais, poder separar daquilo que é nosso particular para dedicar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, nas mais diversas formas. E nesse tempo de pandemia, com a graça de Jesus, a nossa igreja financeiramente passou bem, graças a Deus. Não tivemos assim uma crise financeira. Algumas igrejas tiveram, irmão, crise financeira, um momento difícil, mas Deus nos ajudou aqui e nós conseguimos e estamos conseguindo passar por esse tempo e ainda podendo ajudar outras pessoas. Só o nosso Ministério de Ação Social, nesse período, foi quase 5 toneladas de alimento e de material para ajudar pessoas, quase 5 toneladas, louvado seja Deus. Nós podemos aplaudir a Jesus por isso, né, irmão? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Você vai ver aqui a conta da igreja, você que está aí online, você pode fazer a sua contribuição também pela internet, louvado seja Deus. E você que trouxe seu dízimo e sua oferta, pode dedicar ao Senhor agora como um ato de culto nesse momento. E hoje, Dia dos Pais, eu quero voltar àquela série de Eliseu que a gente estava pregando. Demos um intervalo domingo passado, daremos mais um intervalo domingo que vem. Mas hoje eu gostaria de falar sobre 6 homens que podem ser um exemplo bom ou um exemplo ruim para nós, os pais, para nós, os membros da igreja, e para você que está aí assistindo pela internet, e também para as mulheres, porque o exemplo da Bíblia, ele serve tanto para homens quanto para mulheres, ok? Então vamos abrir ali a Escritura Sagrada em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Você vai acompanhando, eu vou dizendo os versos que lerei. Não leremos todos, eu estarei pulando alguns, mas avisarei a você para você acompanhar. 2 Reis, capítulo 5. Comecemos no verso 1. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei de seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel,
os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel, entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Verso 8. O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que é um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um empregado saísse e dissesse que ele fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Verso 14. Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito. Ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele não quis. Verso 19. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor Deus vivo que vou correr atrás dele e vou receber alguma coisa. Entrou em casa, verso 25. De novo e foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? Não foi em lugar nenhum, respondeu Geazi. Mas Eliseu disse: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Essa não era a ocasião de você aceitar dinheiro, roupas, plantações de oliveiras e uvas, ovelhas, gado, empregado, empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pegado a doença, e a sua pele estava branca como a neve. Amém, irmãos? Essa é uma cena de várias outras desse profeta Eliseu, e nós já vimos lá em junho sobre o profeta Elias, que veio antes de Eliseu. Eliseu o sucede e continua o trabalho de profeta na sua época, e profetizando dentro de um país que estava muito se afastando de Deus, que era o país de Israel. O outro país, Judá, ainda conseguia manter alguma fidelidade a Deus. E eu e você, lendo esse texto, temos aqui 6 personagens, 5 eu citei, 1 eu não citei, mas vou falar sobre ele, de homens que nos são um exemplo. Pode ser um exemplo negativo, pelo menos 2 aqui o são, e pode ser também exemplos positivos, pelo menos 4 aqui são exemplos positivos para nós. Amém, irmão? Vamos caminhar então no texto, pedindo a Deus que nos ensine o que Ele deseja? Primeiro exemplo para a sua vida e para a minha vida, que não é lá um bom exemplo, é o exemplo do rei de Israel. O texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele não cita quem é o rei de Israel que está aqui, de alguma forma, citado no texto. Esse rei é que recebe o Naamã, que era da Síria, que estava lhe pedindo a cura, e veio com a carta do rei da Síria. Esse rei não é identificado, mas o que a gente sabe dos reis de Israel nessa época de Elias e Eliseu, é que eles conheciam as histórias desses profetas. Se você der um pulinho em 2 capítulos depois, 3 capítulos lá no capítulo 8, você vai ver esse Geazi aqui que o texto cita, falando com o rei de Israel, que também não cita o nome, contando
contando para ele as histórias de Eliseu. Irmãos, Eliseu, a gente já viu no outro sermão, ele tinha acesso ao rei, ele tinha acesso aos comandantes do exército, ele tinha entrado, ele foi para a guerra com o rei de Israel e o rei de Judá, numa outra ocasião que nós citamos aqui também. Irmão, esse rei, ele não é citado pelo nome. O Eliseu deve ter visto pelo menos uns 5 reis na sua época, ele viveu muito, mas esse rei é citado pelo medo, porque quando chega Naamã com a carta do rei da Síria, olha, recebendo essa carta, você trate de curar o meu servo Naamã. O rei de Israel ficou cheio de medo. Esse cara está querendo briga comigo, esse cara está querendo acabar com a nossa paz. Já estava tendo alguma paz entre eles, estavam sempre em briguinha, Israel e os sírios. Esse cara está arranjando uma ocasião para me pegar, para me invadir, para me guerrear comigo. Irmãos, esse rei ficou com medo. Agora olha que incoerência, esse cara conhecia os milagres de Elias, esse cara conhecia os milagres de Eliseu, esse cara estava sempre ouvindo as histórias de Deus, mas não estava acreditando no Deus da história. E eu queria então citar uma frase para vocês, eu acho que eu botei aí no computador. É possível conhecer a Bíblia de Deus sem conhecer o Deus da Bíblia. Uma pessoa que na televisão, vez por outra, cita a Bíblia, né? Na época de suas entrevistas, era o Jô Soares. Eu não sei se vocês já assistiram alguma entrevista dele, que ele citava cenas da Bíblia. Então ele conhece alguma coisa da Bíblia, mas ele não tem a fé no Deus da Bíblia que nós temos. Eu e você não podemos imitar o rei de Israel, que lia a Bíblia, que conhecia a Bíblia, mas que não acreditava nas coisas da Bíblia, não acreditava mais nos milagres da Bíblia, não acreditava mais nas intervenções de Deus, como a Bíblia nos ensina. Irmão, não deixa isso acontecer contigo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, lembra? Ouvir da palavra de Deus, mas esse efeito não foi feito na vida do rei de Israel. Ele não deixou que as histórias de Deus gerassem fé no seu coração. Não deixa isso acontecer contigo. Deixa as histórias de Deus gerarem fé no seu coração. Acredita, meu irmão. Amém, irmãos? Acredita. Outro homem do texto que nos é um exemplo, e esse está mais para exemplo positivo do que negativo, é o rei da Síria. A Síria não era nem o povo de Deus, era um inimigo, na verdade, do povo de Deus. Mas esse rei da Síria, quando aquela menina empregada do Naamã, que eles capturaram lá numa das briguinhas que eles tiveram lá com Israel, e levaram essa menina lá para a casa do Naamã, e essa menina viu que o seu patrão tinha uma doença de pele. Cá entre nós, a palavra lepra, que aparece aí em algumas traduções, naquela época significava muitas e muitas doenças de pele, não exatamente a hanseníase, né, como nós conhecemos hoje, mas qualquer tipo de doença de pele, usavam essa palavra. Até quando dava mofo nas casas, usavam também essa palavra. A casa está com uma espécie de lepra, eles usavam a mesma palavra. Mas a doença citada no texto é uma doença ruim. E a gente vai ver mais na frente o quanto o Naamã levou para poder tentar pagar pela cura da sua doença, que era muito ruim, era terrível doença de pele, como diz na linguagem de hoje. Mas aquela menina, longe da sua terra, quem sabe na briga perdera seus pais, ela foi afastada da sua família, ela foi levada como prisioneira, ela estava longe do povo e do povo de Deus da sua época. Meu irmão, essa menininha que a gente tem que citar aqui, não era nem parte dos 6 homens, né? É uma menina, é um exemplo para a nossa vida, irmãos, porque ela não perdeu a coisa mais importante que um crente tem na sua vida, que é a sua fé em Deus.
E ela chega lá na casa dos inimigos, e ela chega lá na Síria, e ela chega lá na casa do Naamã, e diz para a patroa corajosamente: se teu marido, se o meu patrão fosse lá ver o meu profeta lá, ele iria curá-lo. E o rei de Israel acreditou, o Naamã acreditou nisso, irmãos. E o rei de Israel acreditou e disse assim: vai lá, meu filho, vai conseguir essa cura, se o cara cura mesmo, vai lá. E aí nós temos mais um bom exemplo desse rei de Israel, meus amados irmãos, porque ele apoiou também o seu servo, o sírio, o Naamã. Ele deu força para ele. E aí cá entre nós, pela quantidade de dinheiro que ele levou, irmãos, olha aqui, 350 quilos de prata, cerca de 70 quilos de ouro. Vem cá, quem sabe aí preço de ouro? 1 grama de ouro não é muito baratinho, né, irmão? Quem faz uma aliança de ouro, gasta um dinheirinho lá na joalheria, não é isso? Imagina 70 quilos de ouro. Quanto que não é dinheiro? Dizem os comentaristas que esse dinheirama todo aqui era digno do resgate de um rei. Para mim, o rei botou dinheiro nesse negócio. O Naamã deve ter pego, claro, o dinheiro dele, mas para mim o rei botou dinheiro dele, do rei, nesse negócio, porque ele apoiava o seu general, o seu comandante, o seu líder militar, o Naamã. Que exemplo para nós, hein? O rei que nem era do povo de Deus, dá um exemplo de alguém como se fosse do povo de Deus. Eu e você temos que aprender com esse camarada. O nome dele nem é citado. A gente não sabe se é o Ben-Hadad, a gente não sabe se é o Azael, que o Eliseu ungiu quando ele esteve lá em Damasco, porque depois desse encontro de Eliseu e Azael, o Azael mata o Ben-Hadad para assumir o trono. Provavelmente foi ali que Eliseu ungiu o Azael. Meu amado irmão, que exemplo para nós nesse momento, esse rei. Eu e você temos que seguir esse exemplo. Amém, irmãos? Eu e você temos que aprender como o rei da Síria. E temos que aprender com essa menina que não calou os seus lábios. Você tem calado os seus lábios? Você tem fechado a sua boca para falar das coisas de Deus? Olha o que disse Deus lá para o profeta Isaías, lá no passado. Ele disse assim: olha, o Senhor Deus diz: grite com força sem parar, grite alto, como se você fosse trombeta. Ele mandando Isaías falar alto as coisas que Deus queria que ele dissesse. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo está pregando em Coríntio, Deus diz assim para ele: certa noite ele teve uma visão, e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale. Continue falando, continue falando, continue falando, fala de Jesus. E aí esse mesmo Paulo vai aconselhar Timóteo, e ele chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda paciência. Ah, irmãos, aquela menina não calou sua voz, eu e você não podemos calar a nossa. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus? Quanto tempo faz que você não testemunha de Jesus? Quanto tempo faz que você não deixa bem claro: eu sou de Jesus, aleluia, e assumo isso? Vamos aprender com essa menina, hein? E onde é que estão as meninas que podem ensinar coisas boas assim para a gente? Onde é que estão os meninos que vão ensinar coisas boas assim para a gente? O terceiro exemplo do texto, irmãos, e aí temos um exemplo meio negativo também, é o empregado de Eliseu, o tal do Geazi. O Geazi ficou de olho grande, irmãos, no dinheiro do Naamã. Porque quando o Naamã foi curado, voltou lá na casa do Eliseu e queria pagar. Irmão, era dinheiro pra caramba, era muito dinheiro. E o Eliseu, que não é mercenário, de graça recebeste, de graça dai, o poder de Deus na vida dele não dependia de dinheiro. Eliseu chega: não quero, mas por favor, não quero. O Geazi é o contrário: eu quero,
eu quero. O Geazi representa os mercadores da fé, que usam a cura, usam o milagre para ganhar lucro, para ganhar dividendos, para ganhar dinheiro, para expandir o seu reino pessoal. Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia. Geazi é como aquele cara que tinha tudo para ser um bom crente, tudo para ser um bom profeta, tudo para ser um bom servo do Senhor. Estava na escola do melhor mestre da época, o profeta Eliseu, era servo dele, aluno dele, viu todos os milagres que Eliseu estava fazendo. Nossa, ele tinha de tudo para continuar como o novo profeta depois que Eliseu morresse, e ele troca isso tudo pelo capitalismo selvagem. Ele troca isso tudo pelos valores do mundo. Ele troca isso tudo, irmãos, pelo dinheiro. Geazi, esse camarada, ele cai naquela palavra que Jesus disse, lembra lá em Mateus 16? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Não vale a pena trocar Deus por dinheiro. Cá entre nós aqui, deixe-me dizer algo mais, porque nesses anos e anos de caminhada com Cristo, e caminhada na igreja, a gente já viu muita coisa. E eu já descobri, irmão, que não vale a pena trocar Deus por mulher. Quantos homens eu já vi que trocaram Deus por mulher e quebraram a cara? Irmão, não vale a pena trocar Deus por um homem. Eu já vi várias mulheres fazendo isso, irmão, trocar Deus por um homem, irmão, quebrar a cara. Não vale a pena trocar Deus por dinheiro. Eu já vi até pastor fazendo isso e quebrando a cara, irmão. Eu já vi. Então seja fiel a Deus. Coloca Deus em primeiro na sua vida. Coloca Deus em primeiro na sua caminhada. Não faça como Geazi, que trocou Deus pelo que não devia. O apóstolo João, ele alerta a gente, né? João diz lá na sua carta, olha, não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é desse mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive por quanto tempo, irmãos? Vive para sempre, aleluia. Geazi, um exemplo a não ser seguido. O quarto exemplo do texto para nós, irmãos, é o próprio profeta Eliseu. Que alegria, que homem de Deus. Eliseu aqui no texto, irmãos, é aquele crente, sabe, que veste a camisa da fé e assume a responsabilidade. Eu sou crente mesmo, eu estou aqui para o que der e vier, eu vou encarar esse negócio. O rei, o Naamã, quando leva a carta do rei da Síria e chega diante do rei de Israel, e o rei de Israel fica cheio de medo, o Eliseu, um camarada antenado nas coisas que aconteciam, ele não ficou isolado sem saber o que estava acontecendo, ele estava antenado, acompanhando as coisas que estavam acontecendo. Ele chega para o rei de Israel e manda um recado que está aqui no versículo 8, que eu vou ler de novo. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Manda que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Que isso, irmão? Ele vestiu a camisa, manda falar comigo aqui, o profeta está aqui. Olha, ele podia ter escorregado, né? Ele podia ter disfarçado, uma de João sem braço, aquele cara que não sei de nada, deixa passar, deixa para lá. Ele podia ter feito assim, né, irmão? Mas ele não fez. Ele assumiu, ele vestiu a camisa. E você tem sido um crente assim, irmãos? Um crente que veste a camisa, um crente que assume, um crente que diz: eu sou crente mesmo, eu sou de Jesus, e
mais do que de Jesus, ou também sendo de Jesus. Eu sou da minha igreja e eu assumo isso em nome de Jesus. Nós temos que assumir esse negócio, irmãos. Nós temos que assumir esse negócio. Amém, irmãos? Vamos seguir esse exemplo? E o Eliseu dá um outro exemplo para nós, como aquele cara que não fica passando a mão por cima do pobre do pecador, porque pecado é coisa séria. Porque quando esse Geazi, o empregado dele, sai de fininho e mente 2 vezes, mente para o Naamã, que chegou gente lá, manda aí alguma coisa que ele pediu lá, mentira. E quando Eliseu pergunta a ele, você foi aonde? Não, foi lugar nenhum, mentira de novo. Mentiu 2 vezes. O Eliseu chega para ele e disciplina, meu filho, eu estava contigo, eu sei o que você está fazendo, você foi lá, não era hora para pegar dinheiro dos outros, não era hora para ficar pegando dinheiro dos outros, rapaz, tu para com isso, agora a doença do Naamã vai pegar em você. Olha só, irmão, valeu a pena? Valeu a pena pegar lá 30 quilos de prata, que é o que ele pegou lá do Naamã? Valeu a pena pegar 2 vestidos caríssimos, roupas caríssimas daquela época, ele pegou 2, valeu a pena? Irmão, não valeu a pena. Na verdade, o Naamã deu 60 quilos para ele pediu só 30, né? O Naamã leva 10, o Naamã era generoso, estava feliz, estava curado, irmão. Ele queria mais abençoar, mas o Geazi perdeu a bênção. E assim é com a gente também pode perder a bênção, se a gente troca os valores, se a gente troca o reino de Deus pelo nosso reino. Toma cuidado com isso, porque Deus não quer que você perca nada. Amém, irmãos? 5º exemplo para nós, esse é um exemplo que eu não li, mas eu quero citar, são os conselheiros do general Naamã. Porque quando Naamã chega lá diante do Eliseu para receber a sua cura e tudo mais, ele não recebe aquilo que ele estava esperando. O Naamã estava esperando 3 coisas do Eliseu. Primeiro, que o Eliseu saísse de casa e fosse falar com ele, ô general, seja bem-vindo. Segundo, que o Eliseu fizesse aquela oração, aquela mais forte, né? Tem a oração que é mais forte, né? Ele vai chegar aqui, ele vai chegar na minha presença e ele vai fazer uma oração forte, aquela, né? E aí ele esperava uma terceira coisa, aí ele vai estender a mão e vai dizer, seja curado em nome de Jeová, e eu vou ficar curado. Irmão, o Eliseu não fez nada disso, nem foi ver o cara, mandou o empregado ver o cara. Ainda deu uma palavra meia mal criada, vai tomar banho. Você vai tomar banho, e não é um só não, é 7. Você vai mergulhar 7 vezes. Falando nisso, vocês estão tomando banho direitinho, irmãos? Em nome de Jesus, né? O problema da pandemia é que a gente tem que tomar mais de 1 por dia, né, irmãos? Por favor, tem jeito, tem que tomar mais de 1 por dia, né? Porque saiu, volta a tomar banho, saiu, volta a tomar banho. Deus nos ajude. Mas tomar banho é bom, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aí, meus amados irmãos, olha o que acontece. Ele ficou zangado, não atendeu a expectativa dele. Ele ia embora para a Síria sem a bênção, porque não atendeu a expectativa dele, não foi a cura como ele queria, não foi do jeito que ele queria, não foi do jeito que ele esperava, foi do jeito que Deus mandou, mas ele não aceitou. Ele ia perder a bênção estava na porta dele, para ele tomar posse, e ele ir embora sem ela, e acontece isso com muitos crentes, irmãos. Quantos crentes perdem bênçãos, e mais bênçãos, porque não é do jeito deles. Eles querem desse jeito, tem que ser assim, do jeito que eu quero, e não é, e eles perdem a bênção. Quantos perdem a bênção porque não ouve o profeta? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus santos profetas. E o crente ouve o profeta fala e diz, olha, por aqui, é por ali também, e o crente não ouve, mas eu não concordo, eu não acho, eu não creio, e perde a bênção, e perde mesmo, irmão. O Naamã estava prestes a
perder a sua bênção, mas estavam ali os seus conselheiros. E olha o que a Bíblia diz sobre conselho, irmãos, lá em Provérbios. Olha que lindo. O país que não tem um bom governo cairá, com muitos conselheiros à segurança. Nossos governantes precisavam ler a Bíblia, né? O Bolsonaro, o Witzel, o Crivella e tantos outros por aí, eles precisam ver a Bíblia Sagrada e aprender a ter bons conselheiros, né, irmãos? Provérbios 15 fala lá: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. E ainda Provérbios 24, afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Então há os conselheiros bons, que eu e você temos que ter, temos que ouvir, mas cuidado, porque a Bíblia também ensina que há os maus conselheiros. Lembra do Salmo número 1, primeiro Salmo da Bíblia? O que diz lá? Bem-aventurado o varão, eu vou ler na linguagem de hoje, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Tem mau conselho, irmãos, cuidado, tem maus conselheiros. A quem você está dando ouvidos? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala a mesma coisa. Ele diz lá: gente, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Aqueles assessores do general, dá até título de filme, né, irmãos? Assessores do general. Vamos sugerir isso por aí. E aí, esses assessores do general poderiam também, ter feito, sabe o quê? Ficado quieto. Isso é um problema do Naamã, isso é um problema do general, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que se vire lá, eu não tenho nada a ver com aquele irmão lá, está vacilando, o problema é dele, o problema é da família dele, o problema é da casa dele, o problema é da caminhada dele, o problema é do trabalho dele. Irmãos, eles poderiam ter se omitido, mas não o fizeram. Encararam o chefe deles, o Naamã: meu filho, a gente veio até aqui, se o cara tivesse pedido um negócio mais difícil, tu não ia fazer? Pô, vamos lá, vamos tomar banho no Jordão, vamos. Era só 64 quilômetros de distância, pertinho, né? Vamos lá. Andamos mais que isso para chegar aqui, mais 64 quilômetros, tudo bem. E ele ouviu os seus conselheiros, e ele os atendeu, e ele foi até lá, e ele foi abençoado e ficou curado. Que coisa boa, irmãos, quando a gente ouve os bons conselhos. Tem gente que precisa de bons conselhos. Lá em Marcos capítulo 9, teve um pai que chegou para Jesus: Jesus, cura aqui o meu filho, Jesus. Jesus tinha acabado de descer do monte da transfiguração, ele, Pedro, Tiago e João, desceram, aquela visão de Moisés e Elias, aquela coisa estranha, diferente, espiritual, e eles desceram, e o pai estava ali frustrado, porque tinha pedido os discípulos para curar o filho, os discípulos não tinham conseguido, mas aquele pai não desistiu de continuar, e quando Jesus chega, ele: Jesus, cura o meu filho, Jesus, aí ele diz uma palavrinha que Marcos registra, Mateus não registra: se tu podes. Aí Jesus vira para ele: se tu podes, meu filho, tudo é possível ao que crê. E o pai dá uma resposta: irmãos, eu tenho fé, ajuda-me a ter mais fé ainda. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele tinha um pouquinho de fé, mas ainda não era uma fé suficiente. Meu irmão, aí entra o bom conselho, aquele que identifica que a fé daquele com quem ele lida não está lá essas coisas, mas ele anima, ele ajuda e ele sustenta, e ele diz: vai, meu filho, não desiste, vai, vamos, não desiste. Assim devem ser nossos líderes de célula, amém, irmãos? Porque às vezes o membro da célula capenga, às vezes o membro da célula tropeça, às vezes o membro da célula desanima, aí chega lá aquele bom líder de célula, fazendo o papel como esses assessores, e diz lá: vai, meu filho, ergue-te, e você vai conseguir
Deus vai ser contigo, vamos lá, continue buscando ao Senhor. E assim eles foram abençoados, o Naamã foi abençoado. Que coisa boa, né? Mesmo porque o mundo que a gente vive hoje está com muitos conselhos ruins, como a gente viu, e eu citei aqui no início uma empresa que insinuou, nem fez a propaganda, me parece, mas insinuou uma propaganda no Dia dos Pais com uma figura que não tem nada a ver com o homem. A gente sabe o que é. Deus tenha misericórdia. O mundo continua insinuando. Sexo livre. Você transa com quem você quiser, mas não esquece de usar preservativo. Deus tenha misericórdia. Sexo é dentro do casamento. Aí inventaram um paliativo. Já teve gente que foi embora da nossa igreja porque eu bato nesse paliativo do mundo, chamado união estável. Inventaram o paliativo da união estável. Aí o cara faz a união estável e diz que é casado quando casado não é. União estável não altera o seu estado civil. É um paliativo, só para dividir o dinheiro. Só para ter um direito lá, um plano de saúde, alguma coisa lá. Irmãos, o mundo vai fazendo assim. E se a gente vai abrindo mão, e começa a seguir o conselho do mundo, a gente vai começar a deixar o bom conselho de Deus. Não abra mão dos valores de Deus. E é uma coisa que o mundo ensina, que cá entre nós, eu fico até meio horrorizado. O mundo ensina, por exemplo, que o homem veio do macaco. Deus tem misericórdia. A pessoa que acredita, irmãos, que o homem veio do macaco, que tudo que a gente vê é obra do acaso, está dizendo que o acaso é inteligente, quando o acaso não é inteligente, o acaso é burro, é acaso. Pessoas assim não olham para cima, porque se você olhar para cima e ver os trilhões de bilhões de estrelas no universo observável, só no universo observável, e achar que isso tudo veio do acaso, irmão, tem que ser muito mais crente para acreditar nisso do que para acreditar em Deus que criou todas as coisas, com todo respeito à ciência, mas Deus nos ajude, Deus nos ajude. Acreditar nesse negócio, irmão, só a graça de Jesus. Tem que ser muito crente, muito mais crente do que os crentes que acreditam que Deus criou todas as coisas. Mas é o mundo, né? E o mundo vai empurrando e vai empurrando. Mas hoje existem cientistas crentes que estão questionando essas coisas. Até a datação por carbono 14 está sendo questionada hoje pelos cientistas. Quanta coisa está acontecendo aí, mas a gente não acompanha, porque não é da nossa praia, né, irmão? É coisa dos altos cientistas aí, mas estão acontecendo. E aí vem o último personagem do nosso texto, que é o próprio Naamã, que todo tempo busca a sua cura, todo tempo busca a sua restauração, todo o tempo está disposto a dar de si para conseguir a sua cura, para conseguir a sua restauração. E diz Lucas capítulo 4, Naamã, ele foi citado por Jesus lá no Novo Testamento, quando Jesus estava pregando na sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado. Primeiro sermão dele na sinagoga de Nazaré, Jesus cita Naamã. Tinha muitos leprosos em Israel, mas Deus só curou Naamã, o sírio, um estrangeiro. Citação de Jesus de Naamã lá na história de Lucas. O verso 1, irmão, diz que Naamã era muito conceituado. Em outras traduções, ele era acatado, ele era estimado, ele era muito respeitoso. Mas tem um detalhe aí no primeiro versículo que é tremendo. Diz aí que Deus, bota Deus na história, deu à Síria vitórias através de Naamã. Olha Deus na história, abençoando um cara que nem era do povo de Deus.
Deus faz isso lá com Ciro também, da Pérsia. Ele é meu ungido. Irmão, Deus é soberano. E quando Ele quer usar até um camarada que não é crente, Ele usa. Porque Deus é Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ah, meu irmão. E esse Naamã, usado por Deus para abençoar a Síria, no momento que Israel estava com tanto pecado, vacilando tanto, que Deus disciplina o seu povo, e Deus faz isso. Nós vemos aí, irmãos, esse cara indo buscar a sua doença, indo buscar a sua cura, melhor dizendo, a solução. E a gente já viu o que aconteceu. E aí ele vai 64 quilômetros para o Jordão, mergulha 7 vezes, fica curado, e agora demonstra, sabe o que? Conversão. Esse cara se converteu. Esse cara volta os 64 quilômetros para agradecer o Eliseu, e agora o Eliseu fala com ele, agora eles batem um papo. Esse cara quer dar dinheiro, irmão, ele libera. Quando você se converte, o dinheiro sai do bolso, irmão. Tem gente que é unha de fome, né, irmão? Não quer contribuir nunca, mas é porque o coração ainda não abriu, o coração ainda não entrou Jesus. Quando Jesus entra, meu filho, o dinheiro é natural, você contribui naturalmente, segundo aquilo que você tem, é lógico, faz parte da conversão. E esse cara quer dar o dinheiro, esse camarada pega um pouco de terra, enche lá 2 mulas com um saco de terra, porque naquela época eles acreditavam que o Deus da terra estava ligado à terra daquele Deus. Aí ele leva a terra de Israel. Não, vou adorar só o Deus de Israel, é o Deus que essa terra simboliza, que essa terra representa. Irmão, esse cara já pede perdão pelos pecados. Ele era general de confiança lá do rei da Síria, e ele já pede perdão. Olha, eu vou ter que entrar lá no templo de Nimrod, sei lá, o deus da Síria lá na época, o meu rei vai entrar e eu tenho que estar com ele, e me perdoe por isso. Irmão, ele já confessa o pecado no primeiro dia. Ah, irmãos, esse cara se converteu, esse cara entregou a vida a Jesus, não tinha Jesus na época, né? Mas ele entregou a vida a Deus. Esse cara entendeu o Evangelho, quando o Evangelho entrou na vida dele, através daquela cura. Como é que o Evangelho entrou na sua vida? Ele entra das mais diversas formas. Pode ser uma cura, aleluia. Pode ser um milagre, aleluia. Pode ser um momento diferente na sua vida, aleluia. Pode ser uma simples mensagem, aleluia. E assim foi na vida de Naamã. Ele se converteu e entregou sua vida a Cristo. E você que está me ouvindo, e você que está aqui, temos aqui 6 exemplos de homens e um de uma menina, que podemos aprender e seguir, ou podemos simplesmente só ouvir falar e não deixar que nada influencie a nossa vida. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esses 6 exemplos de homens? Exemplo para homem e para mulher, lógico. O rei de Israel, um crente que não acreditava mais. O rei da Síria, um não crente que acreditava mais do que o rei de Israel. O Geazi, um crente que deixou de ser crente porque ficou de olho grande nas coisas do mundo. O Eliseu, o próprio profeta, que é um crente que assume e veste a camisa. Nós temos os assessores de Naamã, os caras que dão bons conselhos, melhor dizendo, e nós temos o próprio Naamã, que entregou sua vida a Deus naquela época, e hoje nós entregamos a Jesus, porque Jesus morreu por nós na cruz. Feche teus olhos e diga para Deus qual desses exemplos você precisa aprender nessa hora, qual desses exemplos você precisa dizer para Deus: Senhor, olha só, esse aqui é o meu exemplo, esse é um exemplo que eu não devo seguir, eu estou sendo tentado a seguir, esse é um exemplo que eu devo seguir, eu quero seguir, eu peço ao Senhor ajuda. Senhor, toca agora o meu coração e me ajuda a tomar uma decisão, para que hoje, no Dia dos Pais, eu possa estar aprendendo com esses homens, que a Bíblia deixou claro para nós, escrito para nós, para nosso ensino e para nossa edificação.
Senhor amado e querido, nessa manhã, Dia dos Pais, quando nós aprendemos com esses homens na cena de cura do Ciro Naamã, eu peço a tua ajuda para que, de fato, o que é mau exemplo, nós tomemos a decisão de rejeitar, e o que é um bom exemplo, nós tomemos a decisão de imitar. Fica, Senhor, conosco, fica, Senhor, com a nossa igreja, fica, Senhor, com esse que assiste agora pela internet, que a tua graça seja com a vida dele e dela também, e a nós outros aqui no templo, que a tua bênção nos seja o suficiente nessa hora. E você que tomou uma decisão no seu coração por algum desses exemplos negativos ou positivos, levante a sua mão dizendo assim: eu tomei uma decisão aqui no meu coração, pastor. Amém? Mais alguém tomou uma decisão? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Uma decisão de consagração. Você, crente, precisa tomar decisões constantemente. Deus abençoe também. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Pode abaixar. Mais alguém? Amém. Louvado seja Deus. Que a graça de Jesus seja conosco. Amém, irmãos? Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Que a graça do Senhor seja contigo. Hoje é Dia dos Pais. Você que ainda tem seu papai, dá um alô para ele. Eu não sei como é que faz aí, não sei se vai poder abraçar ou não. Eu vou lá no meu pai agora, vou lá bater um papo lá com ele, levar um presente para ele, e que a graça de Jesus seja contigo. Você que não tem ainda já o seu papai, você agradeça a Deus porque teve, né? E diga para Deus: Senhor, obrigado, o Senhor me deu o meu papai um dia, e que eu possa ser um bom papai para os meus filhos, aqueles que já são e aqueles que ainda serão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Lembrando, eu esqueci de avisar, nós não teremos mais bebedouro funcionando, tá? Você traz a sua garrafinha de casa, pode trazer, tá bom? Por causa da pandemia, dessa situação toda, a gente não vai ter os bebedouros ali. Amém, irmãos? Então Deus te abençoe, um bom fim de semana, aula aí à tarde na ECAD, células durante a semana, tudo para a honra e glória de Jesus. Amém.